Boa noite, irmãos, a paz. Vamos nos achegando para iniciar o nosso culto. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Dilson. Paz. Já vamos iniciar, esperar mais um pouquinho, um minutinho para o pessoal entrar. Iniciar o nosso culto de oração, momento da palavra. Aleluia. Deus tem grandes coisas para falar conosco nessa noite. Amém. Aleluia. Paz, o bom. Amém, irmãos? Vamos iniciar o nosso culto, 20 horas, né? Estamos aqui para adorar o nome do Senhor, para meditar na palavra de Deus nessa noite, algo que o Senhor quer falar conosco, né? Maravilhoso poder estar na presença do Senhor essa noite compartilhando a palavra juntamente com os irmãos e tendo um momento de oração e de comunhão através aqui do Facebook, amém? Eu gostaria de convidar para que nós pudéssemos iniciar o nosso culto, fazemos uma oração. Então você na sua casa feche os seus olhos, fique bem à vontade, mas eu te convido, feche os seus olhos. Boa noite, sogrinha, minha sogra Edna. Nós vamos orar e iniciar o nosso culto, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, por este dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença que é real nas nossas vidas. Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor faz morada dentro dos nossos corações. Assim como estava orando aqui, Pai, Deus, é um privilégio, Senhor, ser morada do teu Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado, Pai, por esta honra de poder ser morada sua, de poder caminhar contigo, de poder ter a graça do Senhor Jesus Cristo através da tua presença, Espírito Santo, nas nossas vidas, sendo mostrada em cada momento, nos alcançando, nos lembrando o quanto somos amados, nos lembrando que somos filhos do Deus Altíssimo, nos lembrando que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E Pai, nós te agradecemos por isso. Espírito Santo, eu te agradeço pela tua presença maravilhosa. Que nessa noite o Senhor possa tocar em nossos corações, a começar em mim, através da tua palavra. Que o Senhor possa falar profundamente, assim como o Senhor já vem falando, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca no meu coração, toca no coração dos meus irmãos nessa noite, para que possamos, ó Pai, alcançar um nível de profundidade maior no Senhor, para que possamos, ó Pai, experimentar realmente a plenitude da presença do Espírito Santo em nossas vidas, a morada do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço nessa noite, Pai. Deus, me ajuda a entender, ó Pai, eu principalmente, que eu necessito, Pai, de um nível de profundidade maior no Teu Espírito Santo, maior na Tua presença, que os meus irmãos também possam entender isso nesta noite, em nome de Jesus. Eu te peço isso, Espírito Santo. Eu te peço, Pai, que o Senhor traga esta palavra, ó Pai, Deus, uma palavra de conforto, mas uma palavra de confronto aos nossos corações,
uma palavra que nos incomode a deixar esta fraqueza espiritual, a deixar, ó Pai, esta zona de conforto espiritual, Deus, e poder, ó Pai, levantar e agir no Teu reino, Deus, e ganhar almas para Ti, viver uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço nessa noite, ó Pai, a começar em mim, Pai, a começar em mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidá-los para que possamos ler o texto, que é base da ministração dessa noite, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 23. João, no capítulo 14, Jesus, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ter dado uma grande lição aos discípulos de que eu tenho uma frase que eu peguei uma vez, eu ouvi da boca do Israel Subirá. Ele falou assim que o evangelho não é um tijolo que você atira nas pessoas, mas o evangelho é uma vasilha para lavar os pés dos seus irmãos, né? E eu acho isso maravilhoso. E no capítulo 13 de João, nós temos essa passagem que Jesus faz ali o lava-pés dos discípulos e tal. E Jesus está tendo uma comunhão com os discípulos, né, neste momento, né? E aí nós vamos ler o verso 23, né? João, eu li Jesus aqui. João, capítulo 14, no verso 23, nós vamos ler o texto. Amém? Diz assim, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aleluia. Vamos ler de novo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Amém? Vamos decorrer nesse texto, é um texto muito profundo em si. E a centralidade, a revelação central desta palavra para nós, nesta noite, é Jesus como morada segura para o homem. O objetivo nosso é mostrar Jesus como a morada. Então, se nós podemos dar um tema ou até mesmo um título para essa mensagem, seria morada, apenas morada, a palavra morada. E o que significa morada, irmãos? Morada é um lugar onde se mora, amém? Casa onde se habita, abrigo onde se junta a família, isso é morada. Interessante nós olharmos para esse texto, para todo esse capítulo, né, como eu estava dizendo, e observar tudo que Jesus estava falando aos seus discípulos naquele momento. Jesus ele inicia esse capítulo 14 fortalecendo os seus discípulos. Então Jesus já estava preparando os discípulos para o que viria a acontecer. Depois ele continua dizendo que ele é o único caminho até o Pai. E isso é maravilhoso. Ele declara aos discípulos que Jesus é o único caminho, que ele é o único caminho, que não há atalhos para chegar até o Pai. E eu acho que a centralidade desse texto, algo muito maravilhoso que Jesus nos mostra, é que ele promete o Espírito Santo para nós. E nisso Jesus nos ensina que fará morada em nós se obedecermos a sua palavra. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Porque para que cheguemos à morada maravilhosa para nós, olha só que interessante. Nós, cristãos, como o Espírito Santo tocou no meu coração no domingo, na ministração da palavra, e nós podemos falar ali que aquela frase clássica que todo mundo fala que tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Nós cristãos sabemos que há jeito para a morte, porque a nossa vida não acaba aqui nesta terra. Essa terra é algo que nós estamos passando por ela, é uma passagem. A nossa vida eterna não será vivida aqui. Nossa eternidade é com Cristo. A morada, o Senhor Jesus diz isso aos discípulos: eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitas habitações. Então nós, como cristãos pensantes, inteligentes, que lemos a palavra, entendemos a revelação do Senhor, do Espírito Santo de Deus para nós,
entendemos a hermenêutica, que é a interpretação dos textos, entendemos que nós teremos uma morada celestial, que nós estaremos uma eternidade com Cristo. Mas há um caminho a ser seguido. Eu acho muito interessante, algo que eu comecei a entender depois de muito tempo na minha vida, que Jesus, ele é um Deus, ele é Deus de processos. O nosso Deus, ele ama o processo, ele ama os processos. Irmãos, quando eu digo isso, muitas vezes as pessoas podem até entender, Lucas, mas Deus, ele, quando você fala que ele é um Deus de processos, você não limita ele dentro de uma caixinha, porque Deus, ele pode fazer as coisas num piscar de olhos. Sim, é fato, mas Jesus, ele está querendo sempre nos ensinar algo com aquilo que nós estamos passando. Então nós entendemos que o nosso Deus, ele é um Deus do piscar de olhos, que de uma noite para um dia toda a situação pode ser mudada, né? O Rubão sempre conta o testemunho, se eu não me engano, eu não vou lembrar porque eu não fazia parte da família ainda, mas eu acho que era o seu Avelino, que era da igreja de Campo Limpo, que ele entrou na igreja e ele estava ali vivendo uma vida de vício na bebida muitos anos da vida dele, e quando ele entrou ali na igreja e o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele, e ele foi liberto naquela noite, num piscar de olhos, e ele não tocou mais em bebida alguma na vida dele. Isso é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus de milagres instantâneos, mas o nosso Deus também é um Deus de processos, ele ama o processo. Então nós temos que entender que há um processo para chegarmos à glória celestial. E algo muito importante, algo que é muito essencial para nós, neste processo que nós vivemos na nossa vida cristã, é entendermos que nós somos morada do Espírito Santo. E ser morada do Espírito Santo é algo importante, porque a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único, suficiente, Salvador, nosso Senhor da nossa vida, nós temos uma nova natureza morando dentro de nós, um processo de santificação progressiva. Então nós estamos sendo santificados. Nós fomos santificados quando aceitamos a Jesus, livres da condenação do pecado. Nós estamos sendo santificados. Estamos livres ali do domínio do pecado. Nós decidimos se pecamos ou não. E seremos livres da presença do pecado quando formos para essa morada celestial. Mas um ponto importante que devemos entender no nosso processo de santificação é que ser morada do Espírito Santo é algo que nós devemos preservar. Amém? O Rubão está dizendo, é realmente o Senhor Avelino. Então nós temos que entender que para chegarmos nessa morada celestial, nós devemos ser morada do Espírito Santo aqui nessa terra. E quando nós olhamos para isso e entendemos, nós vemos, irmãos, que muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes até dentro da própria igreja. Eu vi uma mensagem, estava vendo um vídeo de estudo nesses dias, e de um pastor que eu admiro bastante, e não precisa ficar citando nomes, mas ele dizia a respeito de uma vida de aparências, quando Jesus fala, né, daqueles judeus que estavam ali orando em alta voz e fazendo todo aquele estardalhaço para chamar atenção para si e tudo mais, mas quando Jesus fala daquelas pessoas que estavam fazendo isso ali, dá a entender realmente que eram pessoas que viviam apenas de aparência, preocupadas com a sua performance, mas por dentro eram sepulcros caiados. Eram moradas sem o Espírito Santo. Existem corações onde o Altíssimo, o nosso Espírito Santo de Deus, não faz morada. E isso é uma situação, irmãos, muito dolorosa. É uma situação difícil demais. Nós, como cristãos, nós que somos irmãos, nós amamos o próximo. Não foi isso que o Senhor Jesus nos disse? Não foi isso que o Lucas, ao ministrar ali, o Lucas Borges, ao ministrar na ceia no domingo, ele disse, relembrando qual foi o mandamento do Senhor Jesus para as nossas vidas: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
e o seu próximo como a ti mesmo. Nós que amamos o nosso irmão, nós temos que amar, irmãos, nós temos que amar o nosso irmão. Nós não podemos ficar parados ou extasiados vendo pessoas que muitas vezes estão sem a morada do Espírito Santo. Nós temos que ajudar, não julgar, não chutá-la, não escorraçá-la, não, nós temos que amar essas pessoas, pregar o evangelho verdadeiro de Cristo a elas, que vivifica, e ensiná-las que é necessário que elas se tornem morada do Espírito Santo, para que elas alcancem esse status de chegar à morada celestial, que um dia a nós será revelada, a glória celestial. Então nós temos que cuidar uns dos outros. Há um texto em que o salmista retrata, que está dizendo assim: fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas. Aqui o salmista ele está retratando a calamidade caída sobre os que levaram o Messias, o sofrimento de morte. Pessoas que crucificam a Cristo em todos os momentos. Quando que nós crucificamos a Cristo, irmãos? Quando estamos pecando, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, e quando nós pecamos, nós desagradamos a Deus, nós crucificamos a Cristo. Nós não damos valor ao sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Apocalipse, no capítulo 18, no verso 2, o Senhor falando sobre a Babilônia, ele diz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Quando nós vemos esse texto, está falando da humanidade sem Deus, em cujo coração o mal resiste. E isso é triste. Nós vemos uma humanidade hoje em que o mal está residindo dentro dos corações. Pessoas que precisam, que necessitam de Cristo, que necessitam entender o quanto elas são amadas, que necessitam entender que elas podem se tornar filhos do Deus Altíssimo, que necessitam entender que elas devem se tornar moradas do Espírito Santo de Deus. São dois escritores do Novo Testamento registram o ensino do Senhor Jesus, a saber, o espírito imundo sai de um homem e não achando morada, volta para casa. E quando volta, encontra ali a casa adornada e se torna muito pior do que era antes. Isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. Aleluia. Era só um momento, deixa eu abrir o arquivo aqui de novo, que o meu arquivo da palavra copiou uma parte, a outra não. Aleluia. Então nós temos que entender, irmãos, que não há possibilidade de ter uma vida, de vivermos sem termos a morada do Espírito, sem sermos a morada do Espírito Santo de Deus. Voltando, o texto dizendo que o espírito imundo sai de um homem e não achando morada volta para casa de onde saiu, achando-a varrida e ornamentada, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e ali habitam. O Senhor concluiu o seu ensino dizendo: e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Aqui nós podemos traçar um paralelo em pessoas que foram libertas, que tiveram a sua vida liberta, é isso que Jesus está nos ensinando, que aceitaram ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, como Senhor de suas vidas, começaram a viver para Cristo, mas de repente, em um momento da sua vida, começaram a se afastar, começaram a afastar da morada, o Espírito Santo da morada que Ele quer estar, que Ele tanto deseja estar, que somos nós. E a palavra diz que quando os demônios voltam para essa casa, eles voltam com 7 outros espíritos piores que ali habitavam. Ou seja, o estado daquela pessoa se torna pior do que estava antes. Concluímos então, irmãos, que morada sem Deus, sem o Espírito Santo, é morte para o homem.
é desolação total. Irmãos, que nós possamos entender hoje, nessa noite, meus queridos irmãos, que nós possamos entender que isso é um alerta para nós. Não devemos deixar de ser morada do Espírito Santo. Devemos preserve esse privilégio que o Senhor nos deu de sermos morada dele, o Rei do Universo. Olha que privilégio! O Rei de todo o Universo, o dono de toda a criação, o dono de todas as coisas, o nosso Senhor Altíssimo, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ele deseja fazer morada em nossos corações, através do Espírito Santo dele próprio. É Deus que está fazendo morada dentro de mim, dentro de você. Preserve isso em nome de Jesus. Olha que lindo os benefícios de ser habitação do Senhor, ser habitação do Senhor. Os corações dos santos são morada do Senhor. Romanos 8:9 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ainda, porque o santuário que sois vós é sagrado, o Senhor vivificará vossos corpos por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, verso 9. Capítulo 8 de Romanos é maravilhoso, nós lemos há um tempo atrás lá na igreja, incentivei os irmãos, olha, leia o capítulo 8 de Romanos, que fala muito sobre o Espírito Santo vencendo esta briga contra a carne. O apóstolo Paulo fala muito disso, de velha natureza, de nova natureza, a nova natureza sobrepujando sobre a velha natureza. Nova natureza do Espírito Santo em nós. Nós somos santuários sagrados do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. E através de sermos moradas do Espírito Santo, os nossos corpos vivificarão, ou seja, esta guerra que vivemos constantemente do Espírito contra a carne, ela só é vencida quando realmente deixamos toda esta morada para o Espírito Santo de Deus. Aleluia! João, falando sobre Jesus, ele escreve: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Prometendo o Senhor Consolador, assim se expressou. Ele habita convosco, estará em vós. João, no capítulo 4, no verso 17. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Ele é morada dentro de nós, Ele está sempre conosco. Por isso que devemos buscar um viver santo, por isso que devemos lutar por um viver reto diante do Espírito Santo, porque o Senhor é morada de nós, Ele faz morada em nós. Algo que eu gosto muito de dizer, que eu aprendi, nunca vou me esquecer desse ensinamento. Não há nada que você faça a mais ou a menos que vai fazer mudar o amor de Deus por você. Ele te ama e ponto, você é filho. No momento que você reconheceu o Senhor como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, você se tornou filho. Então Ele te ama, Ele simplesmente te ama. Agora, se nós queremos agradar a Deus, a conversa é completamente outra. Devemos viver uma vida constantemente buscando agradar ao Senhor em tudo que fazemos, seja no nosso trabalho. Trabalhe para a glória de Deus. Se você se casou para a glória de Deus. Se você tem um relacionamento, esse relacionamento é para a glória de Deus. Outro dia eu conversava com um primo meu, e eu acho que eu até já citei isso daqui, e ele falou assim: cara, eu gostaria muito de fazer atividade física, porque eu gosto, e eu quero emagrecer, porque eu estou preocupado com a minha estética. Eu falei, em primeiro lugar, se você quer fazer uma atividade, faça essa atividade física para a glória de Deus. Ele olhou para mim assustado e ficou meio sem entender. Eu falei, porque se você faz uma atividade física para a glória de Deus, você está honrando ao Senhor. Com o seu corpo, você é morada do Espírito Santo. E o Senhor vai te usar em tudo que você for fazer. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então tudo que fazemos é para a glória de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos moradas do Espírito Santo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. É o que diz em João, capítulo 14, verso 23, o texto que nós lemos. E meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos morada nele. O Senhor Jesus diz que
ele faz morada em quem ama e guarda a palavra dele. Entendemos então que para sermos morada do Espírito Santo e fazermos a manutenção desta morada, nós devemos ler a palavra de Deus, nós devemos amar a palavra de Deus, nós devemos guardar a palavra de Deus, nós devemos viver os princípios, preceitos da palavra de Deus em nossas vidas. Aleluia! A começar em mim, Pai, nesta noite, o Senhor falando, em nome de Jesus. Quando o salmista disse, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, estava fazendo a gloriosa confissão de que a palavra divina, que Jesus, olha só, irmãos, acho interessante que muitas pessoas, e hoje em dia tem acontecido muito isso, de um evangelho relativizado, de um evangelho que as pessoas ficam, sabe, pegando partes do evangelho, pegando partes da palavra da Bíblia e fazendo doutrinas para si. Isso é justiça própria, sim, é pecado, temos que tomar cuidado em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, o livro, a Bíblia, o manual, ele contém 66 livros. E Jesus, ele está no Antigo Testamento, Jesus está no Novo Testamento, Jesus continua nas nossas vidas, Jesus era antes do Antigo Testamento, porque Deus é eterno. Então nós vemos aqui que quando Davi, o salmista, na verdade, ele está falando isso, ele está fazendo a gloriosa confissão de que a palavra divina, ou seja, que Jesus fazia morada no centro de seus profundos sentimentos. Com um objetivo. Qual era o objetivo do salmista? Não pecar contra o Senhor. Não pecar contra o Senhor. O objetivo do salmista era esse. Então, Jesus fazer morada no centro dos nossos corações, da nossa vida, é com o objetivo de não pecar contra o Senhor. Irmãos, nós devemos parar de entender que a graça é somente um subterfúgio para pecar. Não, não é isso. A graça não é um subterfúgio para pecar. Nós sabemos que se pecamos, a graça nos alcança. Aleluia! Mas a graça é um potencializador. Ela te potencializa para que você fuja, para que você resista ao pecado e vença em nome de Jesus. Jesus nos deu a graça através do seu sacrifício. O que nós podemos retribuir para Ele é não pecar contra Ele. Pedir a sua graça, Senhor, me encha da tua graça, porque se eu estiver cheio da tua graça, eu vou estar cheio do teu Espírito Santo, sendo morada sua, e não vou pecar contra ti, eu vou resistir em nome de Jesus. Nós devemos começar a entender isso, em nome de Jesus. Para concluir, irmãos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Isto é, o Senhor Jesus, quando ele se preparava para voltar ao seio do Pai, olha que coisa linda isso, falou aos seus apreensivos, eu gostei muito dessa frase, falou aos seus apreensivos discípulos, dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. E acrescentou, eu vou preparar-vos lugar. Os discípulos estavam completamente amedrontados naquele momento em que Jesus disse isso. Mas eu acredito que uma grande paz tomou o coração dos discípulos, dizendo, peraí, o Pai está indo, o Mestre está indo, ele vai preparar lugar para nós. Quer dizer que na casa do Pai há muitas moradas, então se Jesus está indo preparar-vos lugar, cara, nós teremos morada no céu, mas para que nós tenhamos essa morada, nós devemos continuar sendo morada do Espírito Santo. A raça humana que perdeu em Adão a inocência e a herança eterna, em Cristo Jesus, pela fé, tem isso de volta. Em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados e nossa comunhão com o Senhor é restaurada. Falando da comunhão dos salvos com o Senhor,
O profeta messiânico, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Glória a Deus! O Senhor no Apocalipse, ele declara: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! O povo de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, terá sua morada eternamente com o Senhor. Glória a Deus! Por isso, irmãos, para encerrar este momento, que nós possamos caminhar sempre juntos. Quando iniciamos esta ministração, o Espírito Santo de Deus, eu estava estudando, fazendo esse estudo, estudando, lendo. E algo que o Senhor colocou no meu coração é que nós não devemos nunca, realmente nunca caminhar sozinhos. Nós temos que nos amar realmente como o Senhor nos ensina. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se você é morada do Espírito Santo, deseje que o seu irmão que está ao seu lado também seja morada do Espírito Santo. E faça o possível para que ele entenda que é necessário que ele seja morada do Espírito Santo. Ajudando uns aos outros para que sempre mantenhamos nossos corações como morada do Espírito Santo. E então, olha só que lindo, irmãos. Isso é muito bonito, porque assim, a salvação, e eu aprendi isso com o meu sogro, achei muito interessante, quando ele falou isso a primeira vez, eu peguei isso e falei, caramba, eu nunca entendi desse jeito. A salvação, ela é individual no momento em que você faz a sua oração de confissão de pecados. É algo que depende de você precisa tomar essa decisão. Mas a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, a sua salvação ela passa a ser coletiva. A salvação passa a ser coletiva, porque você não irá ao céu sozinho, irmão. Que nós possamos entender isso. Eu desejo que vocês, irmãos, estejam no céu comigo, e eu espero que vocês desejem que eu também esteja no céu com vocês. Por isso, irmãos, que não dá para cristão ficar brigando com cristão. Existem muitas divergências teológicas hoje, divergências de opiniões. Nós sabemos que o que está fora da Bíblia é complicado. Se está fora da Bíblia, nós temos que... está fora da Bíblia, mas eu continuo te amando, irmão. Aprenda que está fora da Bíblia, é isso que você está ensinando. Mas eu continuo te amando, Cristo continua te amando. Arrependa-se dos seus pecados, vamos juntos. Eu estou aqui, eu vou te ajudar. Seja a morada do Espírito Santo. Que nós possamos fazer a manutenção uns nos outros da morada que somos do Espírito Santo de Deus. Por isso nunca se esqueça, cristão não anda sozinho. Porque não há como fazer manutenção da morada do Espírito Santo sozinhos. É claro que nós temos o nosso momento de comunhão com Deus, o nosso momento de solitude, onde nós dobramos o nosso joelho dentro do nosso secreto e ali oramos. Amém. Esse momento é de solitude, mas a vida cristã depende uns dos outros. Não podemos andar sozinhos. Amém? O Espírito Santo de Deus possa ter tocado no seu coração, assim como tocou no meu nessa noite, a respeito de fazermos manutenção da morada que somos do Espírito Santo, de darmos o devido valor a isso, para que não percamos nunca o Espírito Santo dentro de nós. Para que não nos afastemos nunca do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não se afasta de você, querido. Nós que nos afastamos do Espírito Santo. Somos nós que deixamos as coisas de lado do Senhor e vamos
fazer qualquer outra coisa. O Espírito Santo ele está sempre ali, ele está sempre querendo ter comunhão conosco, ele está sempre conosco, sempre perto. Por isso que nós possamos manter essa nossa comunhão com o Espírito Santo, essa morada do Espírito Santo dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Que você que tem o seu pedido, coloque aí. Minha mãe compartilhou, meu tio, né, que teve um infarto, graças a Deus já está se recuperando, mas vou orar por ele, né? Você que tem algum pedido de oração, coloque neste momento, enquanto eu falo alguns avisos aos irmãos, né, da nossa semana. Nós já encerramos o momento da palavra, graças a Deus pela palavra, pela revelação do Espírito Santo para nós, da palavra de Deus. Então você que tem um pedido, coloque agora para nós orarmos no final. Amém? Irmãos, no domingo nós teremos o nosso culto. Amém? Teremos o nosso culto às 9h30 da manhã. Eu convido você, faça parte, vá à igreja. Nós estamos com todas as recomendações que são necessárias, desde máscaras até distanciamento nas cadeiras. As pessoas que são da mesma família podem se sentar juntos, mas nós temos o distanciamento das cadeiras. Então participe conosco, eu convido você. Ali na rua Carlos Gomes, número 260, faça parte conosco. Se você não quiser ainda assim, ou às vezes não é nem por causa mais desse vírus maldito que, graças ao nosso Deus, estamos vencendo, graças a Deus, não se deixe enganar, nós estamos passando por isso, estamos vencendo, glória a Deus, né? Se você tiver qualquer outro motivo, muitas vezes, poxa, eu estou trabalhando, Lucas, um domingo, poxa, eu não vou poder porque vou estar viajando, nós sabemos que é feriado, né? Então, você que vai estar viajando, que o Senhor proteja a sua vida, vou orar também para aqueles irmãos que vão estar viajando nesse feriado, mas eu convido aos irmãos a acompanhar o nosso culto através da transmissão online. Amém? Às 9h30 da manhã estaremos com culto, ministração da palavra, louvor ao Senhor e um momento de Santa Ceia. Amém? Hashtag vem pro culto, como disse o Rubão. Não havendo pedidos, eu vou orar aqui, encerrando, vou orar pelo meu tio, que minha mãe falou, e também pelos irmãos que, porventura, possam estar viajando nesse feriado. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento maravilhoso da tua palavra. Espírito Santo de Deus, obrigado, porque o Senhor falou profundamente ao meu coração, e eu creio que a tua revelação também foi entregue aos meus irmãos nessa noite, para que vivamos uma vida em comunhão, fazendo e ajudando na manutenção da morada que somos do Espírito Santo de Deus. Pai, que nós possamos entender que para alcançarmos a morada contigo no céu celestial, eterna, nós devemos ser morada do Espírito Santo de Deus nesta terra. E nós possamos entender isso de uma vez por todas, que possamos, ó Pai, render as nossas vidas realmente a isso, as nossas forças a isso, a sermos a cada dia mais morada do Espírito Santo, porque eu creio, Pai, que se nós, Deus, demos, ó Pai, o privilégio a isso, nós demos, na verdade, isso como primícia, isso como princípio nas nossas vidas, todas as outras áreas das nossas vidas, seja na nossa família, seja no nosso ministério, seja no nosso trabalho, na nossa vida social, Pai, serão abençoadas porque seremos morada do Espírito Santo e o Espírito Santo vai resplandecer em nós e nós, Pai, através da nossa natureza nova, espiritual, com o Teu Espírito Santo nos fortalecendo através da Tua graça, esmagaremos a carne, viveremos uma vida na plenitude do Teu Espírito Santo. Nessa noite, ó Pai, eu coloco diante do Teu altar, Deus, os pedidos de oração, aqueles todos que não foram colocados aqui, mas, Deus, eu te peço pela vida do meu tio Edraldo, Pai, em nome de Jesus, ele teve um infarto ali, Pai, eu coloco ele diante do teu altar nesta noite, que o Senhor possa alcançá-lo nesta reabilitação, neste renovo que ele está tendo na vida dele, nesta recuperação, Pai, que o Senhor possa abençoar o meu tio, dando forças, que ele possa entender que o Senhor é o Senhor da vida dele e que nada ele pode fazer se não for através do Senhor a cada dia mais, em nome de Jesus. Que o Senhor possa cuidar do meu tio, da família dele, da minha tia, das minhas primas, ó Pai,
de toda a família, em nome de Jesus, do meu primo, Tiago também, todos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Em nome de Jesus nessa noite. Pai, eu também coloco diante do teu altar todos os nossos irmãos que possam estar viajando neste fim de semana, neste feriado prolongado, que o Senhor possa guardar a vida de cada um dos meus irmãos, na ida, na volta, se há alguém que está indo para descansar, que possa, Pai, em nome de Jesus, então aproveitar desse descanso em família, Deus, mas lembrando que o Senhor é o centro de nossas vidas, que o Senhor está sempre perto de nós e conosco, e que se essa pessoa está tirando férias ou descansando nesse feriado, é para a glória do Senhor. Qualquer viagem que for feita é para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar, seja na ida, seja na volta, na estadia, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa noite, por tudo que o Senhor falou conosco, por este culto maravilhoso que tivemos. E em tudo, Pai, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor tem nos moldado, tudo que o Senhor tem nos curado, tudo que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos levantado. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus presente na minha vida, na minha família, eu te agradeço por isso. E na vida da nossa igreja, dos nossos irmãos, eu te louvo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua presença nessa noite, que você tenha uma noite de paz na presença do Espírito Santo de Deus. Lembre-se disso, ame a Jesus. Tchau, Deus abençoe.